Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 20, onde diz o seguinte: Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da sua riqueza, ou seja, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Queridos, lendo esta oração de Paulo em favor dos irmãos em Éfeso, eu penso que toda oração de súplica, toda oração intercessória que nós fazemos, deveriam incluir três coisas fundamentais que Paulo deixa claro nesta oração. Propósitos, ou seja, o porquê, o para que você está orando, o amor a Deus, que é a base de tudo aquilo que nós pedimos em oração, e também o pedido, né, explícito, que é aquilo que você está realmente precisando e pedindo ao Senhor. Nesta segunda carta, ou melhor, nessa segunda oração que Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele deixa bem claro aqui alguns propósitos que ele tem nesta oração. Mas o mais importante é o amor que Paulo revela nas suas palavras pela saúde, né, preocupação que ele tem pela saúde espiritual, pelo ânimo daqueles cristãos. E ele deseja, ele deixa isso muito claro, que todos aqueles irmãos estivessem bem e animados na presença do Senhor. Então vejam bem, a oração que Paulo faz é uma oração profunda, é uma oração fervorosa, porque a oração de Paulo, ela brota no seu interior e ele manifesta este desejo que ele tem diante do Senhor, tanto que ele começa dizendo assim, que é por causa disto que eu me prostro, ou que eu me ajoelho diante de Deus. Ou seja, Paulo ele se coloca na condição de alguém que está clamando por misericórdia, mas não em favor de si, clamando por misericórdia em favor da igreja do Senhor. No versículo 16, Paulo apresenta o primeiro propósito pelo qual ele está orando. Ele fala assim: eu peço a Deus que da riqueza da sua glória, por meio do Espírito, ou seja, a base para que aconteça aquilo que Paulo está para pedir, é o Espírito. Ele fala assim: eu peço que por meio do seu Espírito dê a vocês poder. Então aqui Paulo, ele apresenta a necessidade de uma igreja que precisa ser empoderada, e ele também apresenta a base, né, de como isto deve acontecer, ou seja, pelo Espírito
Deus dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Numa das versões antigas da Bíblia, essa frase, para que sejam espiritualmente fortes, está colocada da seguinte maneira: que vocês sejam robustecidos, ou seja, que vocês sejam encorpados ou incorporados, que vocês sejam fortalecidos, renovados, animados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então esse poder que Paulo está pedindo, ele deve brotar lá dentro, no homem interior. Paulo, ele está falando de um poder que é diferente daquilo que nós podemos alcançar pelos nossos próprios méritos, pela nossa força, porque ele está falando de um poder que vai gerar na vida do crente uma força, uma motivação, que vai produzir na vida do crente o desejo em cumprir a vontade de Deus na vida dele. Eu me lembro que, recentemente, uma pessoa aqui na igreja chegou um dia aqui na oração, e olha, essa pessoa está aqui na reunião de culto, e ela falou assim que ela veio na reunião de oração, porque ela estava em casa e de repente ela ouviu eu chamando ela para a oração. E eu falei, uau, isso é muito interessante, né? Porque o que Paulo está pedindo aqui é que aconteça alguma coisa que esteja acima, né, do nosso senso natural, ou seja, que seja uma coisa interior, que leve as pessoas a desejarem. Então não é um poder que vem do ser humano, não é um poder provocado, né, pela motivação humana, mas esse poder ele vem do Espírito Santo de Deus. E esta é a força que deve mover a vida cristã. Vejam que Paulo, ele não está dizendo assim, olha, eu peço a Deus que da riqueza da sua glória, por meio do seu Espírito, dê poder a vocês, para que vocês tenham mais recursos, para que vocês dominem sobre os outros, para que vocês governem sobre os outros. Nós estamos no ano eleitoral, então para que vocês vençam as eleições. Não, Paulo não está pedindo esse tipo de poder, porque esse é um tipo de poder temporário, passageiro. Todo poder humano é passageiro, todo poder humano. A pessoa pode desfrutar de um determinado tipo de poder humano por anos na sua vida, mas um dia ele acaba, ele cessa, ele não dura para sempre. E o poder humano, ele também é enganoso, porque ele acaba inflamando o coração das pessoas, criando uma falsa uma ilusão, né? Uma falsa expectativa em relação àquilo que a pessoa acha que tem, né? Então ela diz assim, não, eu tenho, eu sou, eu faço, eu realizo tal, e de repente esse poder, ele é simplesmente subtraído da pessoa através de uma enfermidade, através de uma crise familiar, de um desemprego, de um endividamento, né, ou coisa parecida, e de repente esse poder ele vai embora. Mas o poder que Paulo está dizendo aqui, esse poder, ele nos aproxima de Deus. Esse poder nos leva ao centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é onde as coisas acontecem. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é quando nós vemos os milagres acontecendo, os resultados acontecendo. Então Paulo, ele quer que a igreja receba desse poder. E ele vai deixar muito claro isso na mesma carta, mais adiante, quando ele fala assim, irmãos, nós estamos numa grande batalha, nós estamos numa guerra, numa peleja contra poderes poderosos, mas esses poderes, eles não atuam através, ou melhor, esses poderes não se manifestam através da carne e do sangue, porque são principados, são potestades, atuando numa outra dimensão, no mundo espiritual. E a partir deste mundo, esses poderes podem influenciar as pessoas e podem levar as pessoas a se afastar de Deus. Então eu diria a todos vocês, irmãos que estão aqui e os que estão assistindo, que nós não podemos, em hipótese alguma, ignorar o mundo espiritual
e achar que, porque hoje nós estamos empoderados daquilo que nós julgamos importante para nós, que nós já estamos bem. Porque Paulo deixa bem claro, o poder humano, ele passa, mas o poder de Deus, que vem através do Espírito Santo, é o poder que nos leva ao centro da vontade de Deus. Então vejam bem, o apóstolo João, em 1 João 5,19, ele vai deixar bem claro que existe um poder atuando sobre o mundo, um poder que está influenciando governos, pessoas, que está influenciando a sociedade, os setores da sociedade, para praticar aquilo que é contrário à vontade de Deus. João fala assim, nós sabemos que o mundo inteiro está no maligno, ou seja, nós quem? A igreja de Cristo. Então nós sabemos que não adianta a igreja querer debater, contender, não adianta a igreja querer discutir ou ir para uma guerra contra carne e contra sangue, ou seja, contra pessoas, porque as pessoas nada mais são do que os veículos, por onde esses poderes espirituais se manifestam. O problema não está nas pessoas. E Paulo fala, o problema está um pouco mais acima. Está no mundo espiritual, onde os principados influenciam as pessoas para se afastarem de Deus. Então, cristãos que são espiritualmente fortes, que recebem de Deus esse poder, eles tornam-se mais resistentes, eles são... Quando vem alguma situação desfavorável, alguma situação como esta que o país está vivendo, os cristãos que são espiritualmente mais resistentes, eles não se atemorizam. E diante das tempestades, eles continuam confiando no Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Paulo fala assim, em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. Paulo estava falando aqui do seu trabalho missionário, apostólico, mas isso pode se aplicar a qualquer outra área. Ele diz assim, a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, quando nós somos empoderados por este Espírito que Paulo deseja tanto que a igreja receba, então nós nos tornamos capazes de vencer numa dimensão onde não se vence com a carne e com o sangue. Então vejam, Paulo, ele era uma pessoa que ele poderia se gabar e até dizer assim que intelectualmente ele tinha um grande poder de influência, de conhecimento, de sabedoria. Então Paulo poderia tentar persuadir as pessoas com base no seu conhecimento, nas suas convicções, mas ele deixa bem claro lá em 1 Coríntios 2,4, que toda a sua pregação, ela não foi ministrada às pessoas com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. E pensando nesta palavra, eu fiquei imaginando quantas pessoas simples, irmãos, que a gente conhece, às vezes pessoas que não têm uma boa educação secular, pessoas que às vezes não tiveram acesso a muitas informações, são extremamente simples em suas palavras, mas quando falam, as suas palavras saltam vida, alegria, contagia, e às vezes pessoas intelectualizadas, quando começam a falar, causam enfados, sono, cansaço, e as pessoas não entendem, porque o poder não está nas coisas naturais. O poder, Paulo diz aqui, olha, como prova firmes do poder do Espírito de Deus, ou seja, o que opera através de nós é que vai tocar o coração de alguém e vai levar essa pessoa também a conhecer a Cristo. Segundo propósito que Paulo coloca diante de Deus no versículo 17, ele fala assim, eu peço que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Vejam bem, Paulo está deixando claro aqui mais uma vez que sacrifícios, rituais, caridade, posição social e outras coisas mais, nada disso habilita o coração de alguém a ser morada de Jesus. A pessoa,
ela pode se sacrificar em favor de uma religião. Ela pode fazer todo o ato de caridade possível no mundo, mas isso não vai habilitar o coração dela a ser morada de Jesus. Paulo deixa bem claro que é pela fé, ou seja, a fé é a chave que abre o coração e convida Jesus para entrar nele. Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 8 e 9, o escritor aos Hebreus ele fala assim: tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecado. Ou seja, tudo aquilo que o povo estava fazendo no sentido de se esforçar para mostrar aos outros que eles eram bons religiosos, o escritor aos Hebreus diz assim: o Senhor não quer isso. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei, ou seja, as pessoas estavam fazendo exatamente como manda o figurino. Estavam fazendo aquilo que foi determinado para elas fazerem. Olha, se vocês fizerem isso, vocês irão se aproximar de Deus. Mas o escritor aos Hebreus diz assim: não, Deus não quer isso. Versículo 9, ele disse: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, quem disse isso? O próprio Cristo. Aí o escritor diz assim: assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Você quer que Deus habite no teu coração? Você quer ser um filho de Deus, um homem de Deus? Você quer ser uma pessoa de Deus? Então só existe uma forma, é a presença de Jesus em teu coração. E como é que Cristo vem habitar no teu coração? Através da fé. A fé vai abrir a chave, a porta para que Cristo possa entrar. É a única maneira de se aproximar de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que o escritor está dizendo aqui? Olha, eu posso fazer tudo aquilo que humanamente é possível, eu posso fazer. Mas se eu não tiver fé, ele diz aqui, não posso agradar a Deus. Por quê? É necessário que quem vai a Deus, quem se aproxima de Deus, quem realmente deseja Deus, precisa crer que Deus existe. Então você está numa comunidade cristã, mas não ter uma fé de que Deus existe, você não ter uma fé que abre o teu coração para que Cristo reine, é apenas mais um religioso numa comunidade cristã, como muitos que tem por aí. Mas ele fala assim, quem vai a Deus precisa crer que Ele existe. É somente pela fé, irmãos. É pela fé que nós vamos agradar a Deus. Jesus, ele deu esse exemplo também durante todo o seu ministério terreno. Os milagres que aconteceram, muitas vezes, eu vou citar um exemplo para vocês aqui de Marcos 5:34, quando Jesus disse para aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, depois de tocar em Jesus, ela não foi curada porque ela tocou em Jesus. Jesus fala assim, minha filha, você sarou porque você teve fé. Não é porque tocou, tem muita gente querendo tocar em Jesus no meio da multidão, e continuam doentes, continuam com seus mesmos problemas, continuam com a vida indo de mal a pior. Porque o fato aqui não é tocar, mas é ter fé naquilo que você faz. Então, se não fizer com fé, não adianta. Jesus falou para a mulher assim, você sarou porque teve fé, então vai em paz, você está livre do seu sofrimento. A salvação que nós recebemos, a salvação, ela vem pela graça, mas mediante a fé. Ou seja, a graça é o presente de Deus. Olha, eu estou dando um presente para toda a humanidade. Quem quiser ser salvo, está aí o meu presente. Mas para receber, precisa ter o quê? A fé. Efésios 2:8. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Mas é por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um presente de Deus. O que é o presente? A graça. Deus dá para todos. Mas se não tiver fé, não adianta, não seremos capazes de entender, de compreender o que é a graça. Uma das estratégias que o diabo usa para roubar a fé
no coração das pessoas é justamente subtrair a palavra de Deus. Por que subtrair a palavra? Porque se a humanidade não tiver fé, a gente vai caminhar de mal a pior. Se não tiver fé, nós estaremos desprotegidos, irmãos. Porque queiram sim ou não, creiam ou não as pessoas, o mundo espiritual existe. Então não é uma questão do outro crer ou não. Não é uma questão de você crer ou não crer. O mundo espiritual existe e pronto, a Bíblia é clara em relação a isso. Agora, quando nós não cremos, o que acontece? O mundo espiritual, ele encontra liberdade para agir. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 15, Jesus fala que muita gente ouve a mensagem, mas vem o diabo e tira a mensagem que foi semeada no coração da pessoa. Então, uma das obras do diabo contra a igreja é tirar a fé da igreja. E como é que ele tira a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando as pessoas deixam de ouvir a palavra de Deus, elas deixam de se alimentar espiritualmente e produzir a fé. A fé te aproxima de Deus. 1 João 5, 4 e 5 diz assim que com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem é que pode vencer o mundo? Pergunta o apóstolo João. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você não vai vencer o teu pecado fazendo penitências, você não vai vencer o teu pecado se amarrando, né? E fala assim, eu vou ficar amarrado aqui nesse galho de árvore, não vou sair daqui porque não vou pecar. Não, você não vai. Você só vai vencer o pecado que habita no mundo se você crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque se Ele te libertar, então verdadeiramente você será livre. Qual é o terceiro propósito que Paulo apresenta? O amor. Ele fala assim, para que assim, junto com todo o povo de Deus, né, eu oro para que vocês tenham amor, né, raízes e alicerces fundamentados no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo, em sua largura, comprimento, altura e profundidade. Aí ele fala assim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, eu peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Pensando nesse texto, a conclusão que eu chego é que a nossa compreensão sobre o amor de Deus, ela precisa ser uma compreensão horizontal e também vertical. Não adianta a gente querer compreender a Deus apenas em sua altura ou em sua profundidade, né, horizontalmente, falar, não, Deus é amor porque Deus enviou Jesus ao mundo, Deus é amor porque Ele perdoa os pecados, legal. Mas se nós não conseguimos enxergar esse amor na dimensão horizontal também, como? Através das pessoas, através da natureza, das coisas que estão ao nosso redor, não vai adiantar nada. Então Paulo, ele está dizendo aqui, vocês precisam compreender o amor de Deus, não só o amor que Deus enviou o Filho ao mundo para perdoar pecados, mas você precisa entender também que o amor de Deus, ele se manifesta através das pessoas, até mesmo dos incrédulos. Deus está revelando o seu amor a todo momento, e a gente precisa entender esse amor que se manifesta através das pessoas. O que é amor para você? Para muitos o amor representa ter muitas posses. Eu sou feliz porque tenho posses, eu sou feliz porque pratico sacrifícios, eu sou feliz porque sou obediente. Outros dizem assim, eu tenho amor porque eu me entreguei, porque Deus me protege e por aí afora. Mas o que Paulo quer é que a gente compreenda o amor de Deus em sua plenitude. Aí Paulo, ele coloca uma vírgula e fala assim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente. A gente não vai conhecer o amor de Deus em toda a sua perfeição. Por quê? Porque o amor que nós entendemos, ele está muito baseado na compreensão que nós temos do mundo. Daquilo que nós aprendemos em termos culturais, educacionais, religiosos. Então a nossa compreensão do amor, ela acaba muitas vezes sendo uma compreensão limitada.
Mas Paulo, ele quer que a gente vá além do outro. Você quer um exemplo de compreensão limitada do amor? As pessoas, vejam bem, eu falo pessoas, para não dizer você, eu ou outro. As pessoas, muitas vezes, elas são capazes de compreender um erro de alguém que ela ama e até de absolvê-lo do seu erro e ao mesmo tempo condenar um estranho pelo mesmo erro. Se o filho comete um erro, o pai vai dizer assim, não, ele cometeu esse erro, mas ele é meu filho, eu conheço ele. Eu sei que ele é bonzinho, ele não é essa pessoa. Mas se o estranho cometeu o mesmo erro que seu filho, você vai dizer, é um marginal, é um bandido, merece isso, merece aquilo. Por quê? Porque essa é a compreensão que a gente tem de amor. O amor paterno, o amor materno, o amor da família, o amor pelos amigos. Mas o que é o amor de Deus? É isso que a gente precisa entender. Que quando João diz assim, que Deus amou o mundo inteiro, o que Deus quer, o que a palavra quer dizer com isso? Então, às vezes, essa nossa compreensão limitada nos leva muitas vezes a cometer erros. Nós falhamos porque nós agimos baseado na compreensão humana do amor. E Paulo está pedindo aqui, ele está falando, Deus, eu peço que a tua igreja, eu faço nesta noite com vocês esta oração também por todos nós cristãos, para que Deus nos permita compreender o seu amor em toda a sua plenitude. Que a gente possa ver o quanto o amor de Deus é belo, a ponto de pegar alguém indigno, pecador, como Paulo se qualificou, dizendo assim, Cristo veio ao mundo para salvar a todos, mas eu sou o pior de todos. E aí você vê o pior de todos sendo alcançado pelo amor de Deus, sendo revestido pela graça de Deus e transformado numa nova criatura. Esse é o amor de Deus. Mas muitas vezes nós não entendemos dessa forma. E Paulo está dizendo aqui, olha, nós precisamos compreender o amor de Deus. Por isso que ele começa a oração falando assim, primeiro, sejam empoderados pelo Espírito Santo. Segundo, tenha Cristo reinando em vocês. Porque se nós tivermos o poder do Espírito Santo agindo na nossa mente, na nossa emoção, agindo em todo o nosso ser, e se a gente tiver a presença de Jesus em nós, então nós vamos ser capazes de compreender esse amor. 3 coisas que Paulo pede, elas estão interligadas. Queridos, não tem como ser empoderado pelo Espírito Santo e não ter a presença de Cristo e não compreender o amor de Deus. Muitas pessoas, às vezes, até acham que estão cheios do Espírito Santo, mas não é possível, porque uma coisa está ligada à outra. O Espírito Santo, ele vai nos levar em direção à fé, porque ele vai despertar em nós o desejo em conhecer mais a Cristo. E a presença de Cristo, ela vai nos fazer entender o quanto Deus nos ama. Nós somos espiritualmente fortes se nós tivermos o Espírito Santo. Se nós tivermos o Espírito Santo habitando em nós, regendo a nossa vida, lá em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo fala assim, nós vamos ter dentro de nós algumas coisas. Por exemplo, você vai ter o amor. Olha como não tem como ter o Espírito Santo e não ter o amor. Paulo começa dizendo, olha, o Espírito de Deus, ele produz o amor. Então, quando nós somos empoderados pelo Espírito Santo, esse amor, ele começa a crescer, a brotar dentro de nós. Ele fala, o Espírito é paz, é alegria, é paciência, delicadeza, é bondade, é fidelidade, é humildade e é domínio próprio. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Paulo está deixando bem claro aqui, olha, se o Espírito estiver em nós, estas qualidades, elas vão prevalecer em nós. O ódio vai embora, o rancor vai embora, a mágoa vai embora, inveja vai embora. Por que vai embora? Porque se o Espírito está em nós, automaticamente essas coisas vão perdendo o seu poder, a sua influência sobre a nossa natureza. Segundo a fé, ela transforma o coração para se tornar morada de Cristo. Lá em Gálatas 5, 24, Paulo fala assim, que as pessoas que pertencem a Cristo
crucificaram a natureza humana delas junto com Cristo. Então, quando Cristo entra para viver em nossa vida, a gente passa a olhar com o olhar de Cristo. A gente passa a sentir com o sentimento de Cristo. A gente passa a pensar com a mente de Cristo. Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente começa a ter uma perspectiva diferente do mundo. E nessa perspectiva, nós vamos então enxergar o que? O amor de Deus, que é incomparável. E quem possui esse amor experimenta a plenitude de Deus. Gálatas, capítulo 2, 20 e 21, Paulo fala: eu já não vivo mais. Olha, aquela vida que eu vivia antes, de pecado, de fazer coisas erradas, de agir desordenadamente, descontroladamente, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E ele fala, essa vida que eu estou vivendo agora, olha só o que ele diz aqui, eu vivo pela fé. Ou seja, foi a fé que abriu a porta para que Cristo viesse morar em você. E ele fala, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Olha o amor aqui, que me amou e se deu a si mesmo por mim. E aí ele fala, eu me recuso a rejeitar este presente de Deus. Ah, querido, não tem como rejeitar. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem a presença de Cristo, o amor de Cristo jorrando dentro de você. Paulo diz assim, olha, eu me recuso. Ou seja, se alguém tentar tirar de mim, não vai conseguir. Porque eu me recuso. E ele fala, se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, a morte de Cristo não adiantou nada. Ou seja, eu abro mão do ritual, eu abro mão da lei para viver a plenitude de Cristo. Versículo 20 e 21. Já estou quase terminando. O quarto propósito de Paulo em sua oração, qual que é? Glorificar a Deus. Ele fala assim, agora que a glória seja dada a Deus, que por meio do seu poder age em nós, porque Ele pode fazer mais do que nós pedimos ou imaginamos. Ou seja, o quarto propósito de Paulo é que todas essas coisas venham sobre a igreja para que Deus seja glorificado através de nós. E esta glorificação, Paulo diz aqui, ela se dá através do poder que Paulo pediu lá, o primeiro propósito de Paulo. Essa glorificação se dá através do poder que está agindo dentro de nós. E aí ele fala assim, que esse poder agindo através de nós, ele nos credencia a receber de Deus muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Então Paulo, ele deixa bem claro que esse poder que nós recebemos, que nos dá esse crédito de poder pedir e receber mais do que imaginamos, ele é para glorificar a Deus. Ou seja, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, aquilo que nós recebemos é para glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. E finalizando esta palavra, Paulo deixa bem claro, glorificar a Deus como? Por meio da igreja de Cristo. Ele fala assim no versículo 21, que por meio da igreja e por meio de Cristo, Deus seja glorificado. Então ele deixa claro aqui que a igreja, ela complementa a Cristo. Porque Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou e se assentou à direita de Deus. Mas ele enviou o Espírito Santo e pela fé, nós temos Cristo habitando em nós. Mas aí a igreja, ela é o reflexo do amor de Deus, da graça de Deus para o mundo. Paulo fala assim em Efésios 1, 22, 23, que Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, por onde nós andamos, o mundo precisa enxergar o amor de Deus em nós. E para que o mundo enxergue esse amor, nós precisamos compreendê-lo, tanto horizontalmente quanto verticalmente. 1 Tessalonicenses 5:23, para concluir. Que o Deus que nos dá a paz faça com que vocês sejam
completamente dedicados a Ele. E que conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de todas as manchas, para o dia em que vier o nosso Senhor. Que esta glorificação, como disse Paulo aqui, ela possa encher todo o nosso ser completamente, corpo, alma e espírito. Amém? Eu quero te convidar para colocar-se em pé, você que está aqui no culto. Se você estiver na tua casa também, quiser ficar em pé agora, glória a Deus, né? Já aproveita aí, se estiver numa reunião familiar, né? Já ora aí com o filho, com a esposa, com o marido. Nós queremos orar com vocês. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. São três coisas que me veio ao coração enquanto o Ministério de Louvor estava se apresentando. Se nós queremos glorificar a Deus através de nós, se nós queremos glorificar a Deus como Igreja de Cristo, a gente precisa compreender o amor de Deus em sua perfeição. E três coisas me veio ao coração. Primeiro, Deus não vê coisas, Deus vê pessoas. Anote isso aí para você não esquecer. Deus não vê coisas, Deus vê pessoas. Segundo, Deus perdoa quando somos incapazes de perdoar. Deus perdoa quando somos incapazes de perdoar. E a terceira é, Deus vê além da nossa visão e compreensão. Deus vê o coração. Às vezes a gente olha e a gente vê aquilo que os olhos permitem, a gente vê aquilo que a nossa compreensão permite, mas Deus vê o coração. Compreender o amor de Deus nos leva à glorificação dele por meio de Cristo. Eu quero, antes de orar pelas pessoas que pediram aqui oração, convidar vocês para ofertarmos ao Senhor. Amém? Vamos ofertar ao Senhor neste momento. Você que está em casa também, eu te convido, se você puder também, contribuir, ajudar. A Bíblia diz que Deus não pede nada às pessoas que elas não possam dar. Então, se você deseja ofertar, faça isto de coração. Se você é um dizimista fiel, faça isso com fidelidade, mas faça também de coração. Tudo que nós fazemos com amor, tudo que nós fazemos com alegria, é certo que Deus vai nos recompensar. É o que Paulo falou aqui, olha, esse poder ele vai agir em nós e vai permitir que a gente possa receber, fazer, ter muito mais do que aquilo que a gente pensa ou do que aquilo que a gente imagina. Mas para isso nós precisamos ter o poder do Espírito agindo em nós, a presença de Cristo, e precisamos compreender o amor de Deus. Quero, neste momento, orar com vocês. Tem alguns pedidos aqui, o irmão Antônio, a irmã Mércia, que pediram oração aqui através das redes sociais. A irmã Sueli, que é cunhada da irmã Michele Andrade, que está passando também por um processo de provação, para que o Senhor possa fortalecer, dar sabedoria a ela, para que ela possa ter vitória nesta causa. E também queremos orar uns pelos outros. E vocês que estão aqui, alguém precisa de oração? Glória a Deus. Olha, se tiver alguém que não precisa, por favor, ore por mim. Você que está em casa, precisa de oração também? Então que tal nós orarmos juntos nesse momento? E a oração da fé, ela pode curar o enfermo. A oração da fé, ela pode trazer perdão de pecado àquele que cometeu pecado. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai eterno, nós te pedimos, Deus, neste momento, em nome do Senhor Jesus, a tua bênção sobre todas estas pessoas que de coração, de bom grado, com alegria, ofertaram em favor da tua obra. Aqueles que não fizeram agora, mas que anotaram aí, Senhor, os dados da igreja e irão fazer posteriormente. Nós queremos abençoar a vida destas pessoas. Também, Senhor, rogar as tuas bênçãos sobre a vida dos necessitados, daqueles que, Senhor, estão passando por crises, que estão passando, Senhor, por privações, por desemprego, as pessoas que estão, Senhor, enfermas,
problemas familiares dos mais diversos, provações. Eu oro nesse momento, Senhor, por todas estas pessoas e pedindo que esta graça que deliberadamente foi dada a todos possa ser derramada sobre a vida destas pessoas, para que elas sejam vitoriosas sobre todas as coisas. Deus, obrigado por esta reunião e obrigado, Deus, pelo teu amor, porque o teu amor é incomparável. A tua palavra diz, e é verdade, Senhor, a gente não entende quase nada do teu amor, mas que o Senhor nos ajude nesta pouca compreensão que temos, glorificar ao Senhor através das nossas vidas, amando o Senhor com o amor de Cristo. Se você crê nesta palavra, aí levante as tuas mãos aos céus, que a graça preciosa de Deus, o amor de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo reine sobre você e a tua família. Deus abençoe a todos. Boa noite.